Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Seguinte, antes de começar, eu queria esclarecer que vocês devem estar estranhando que está marcado no que seria a biologia agora, né? Daí precisou trocar. Biologia então vai ser a próxima, tá bom? Então a próxima seria minha, daí então trocou. Eu que vou fazer agora e a próxima é biologia. Ó, teve alguém que já saiu fora, não quer assistir matemática, não, queria assistir biologia. Veja, vê se pode. Quem são essas duas pessoas que estão me vendo? Tinha três, mas um caiu fora. Ah, não quer saber de matemática, não, queria saber de biologia. Bom, olá, Lara. Boa tarde, querida. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, que eu sempre tenho feito o seguinte. Eu tenho feito exercícios do caderno e fazendo associação. Oi, Tawane, boa tarde. E fazendo associação com o formulário, né? É mais fácil fazer o formulário direto, né? Então, vou procurar não dar a resposta, vamos dizer assim, mas eu já vou para o formulário. O formulário, ele é baseado no caderno, então, vendo o formulário, eu estou vendo o caderno também, né? Só que em vez de ficar preocupado com ver o caderno, comenta o formulário e tal, eu vou direto para o formulário. Se alguém quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida do caderno, é claro que tudo bem, tá? Porque o formulário, ele. Boa tarde, Pedro. Ele é uma adaptação das atividades do caderno, né? Então eu estou aqui, eu estou com o formulário já. A primeira questão, são 8 questões nessa de hoje, tá? Primeira questão pergunta o seguinte: entre todos os retângulos com perímetro de 24 metros, como os exemplificados a seguir, qual tem a maior área? Vocês estão me escutando? Então, né? Eu estou tendo muito problema com o áudio, por isso que eu fico inseguro, tá? Por causa de problemas com o áudio. Tá. Daí, inclusive, a apostila, o exercício coloca dois exemplos de retângulos cujo perímetro é 24. Ele coloca o retângulo de base 11 e altura 1 e o quadrado de lado 6. Por que que esse aqui eu posso afirmar que o perímetro é 24? Porque os retângulos cujo perímetro são 24, a soma da base com a altura é sempre metade, 12. Metade de 24 é 12, certo? Então, se aqui é 11, aqui também é 11. Se aqui é 1, aqui também é 1. 11 mais 1 mais 11 mais 1, 24, tá? Então, os retângulos cujo perímetro é igual a 24 metros são aqueles que a base mais a altura somados são 12, tá? E 6, 6, 6, 6 também vai dar 24, tá? Outro exemplo seria
base 10 e altura 2. Também seria? Sim, 10 com 2, 12, né? Aqui também é 10 e aqui também é 2. 12 com 12 daria o perímetro 24. Dentre todos os perímetros dentre todos os retângulos com perímetro 24, qual que tem a maior área? Eu posso resolver isso pelo vértice, tá? Problemas de máximo e mínimo, igual aqui, a gente está querendo saber qual é o valor que vai me dar a área máxima. É pelo vértice que se resolve. Se eu chamar o retângulo, então, em vez de 10 e 2, eu vou colocar x e 12 menos x, porque eu falei que a base mais a altura tem que dar 12. Então, se aqui é x, aqui é quanto falta para 12? 12 menos x. Como a área do retângulo é base vezes altura, se eu fizer isso aqui, vai ficar 12x menos 12x quadrado menos x quadrado. Ou seja, A igual a menos 1, B igual a 12, C é 0. Quem é o x do vértice aqui? É o vértice que vai me dizer o valor que vai me dar a área máxima. Menos B sobre 2A. Menos 12 por 2 vezes menos 1. Menos 12 por menos 2, 6. Quer dizer, então, que o retângulo que tem a maior área, ele tem base 6. E a altura dele vai ser 12 menos 6. 6 também. É esse aqui. É o quadrado de lado 6. Tá? Mas daí alguém pode me perguntar assim, mas o quadrado é um retângulo? Sim. O quadrado é um tipo de retângulo. É um retângulo com lados iguais. Tá? Então, a resposta da primeira seria o quadrado com lado 6. Tá? Então, dentre os retângulos com maior área, o quadrado de lado 6. Dentre os retângulos de perímetro 24, falando tudo errado hoje, gente, desculpa. Dentre os retângulos com perímetro 24, o de maior área é o quadrado de lado 6. Segundo exercício do formulário. Pergunta o seguinte: o gráfico a seguir exibe a curva de potencial biótico para a população de micro-organismos ao longo do tempo. Considerando a representação gráfica acima e as constantes reais A e B, a função que pode descrever esse potencial é... Pessoal, aqui, esse gráfico aqui é uma curva, então não pode representar uma coisa do primeiro grau, uma função do primeiro grau, como no item A. Então, ou é a B, ou é a C, ou é a D. Essa questão no caderno do aluno, ela está com erro, tá? O que eu quero que vocês entendam é que esse formato, ele se assemelha à metade de uma parábola, até parece metade de uma parábola, mas também está parecendo uma função exponencial. O comportamento da função exponencial é esse. Tá? Então, nesse caso... e por que não é metade de uma função do segundo grau? Por que eu não posso falar
que é a alternativa B, que está do segundo grau. Porque essa função do segundo grau, que está representada na alternativa D, AT² mais BT, passa pela origem. Se eu jogar o valor 0, o resultado vai ser 0. E esse gráfico não, ele não está começando da origem, ele está começando do valor 100, tá? Então a resposta é essa daqui, H de T, A vezes B elevado a T. No formulário eu não consigo colocar o T aqui em cima, por isso que eu coloco assim, ó. B elevado, isso aqui quer dizer elevado, tá? Então, esse comportamento aqui é o comportamento da função exponencial, tá? A alternativa D fala da função logarítmica. Não, o comportamento da função logarítmica não é esse. O comportamento da função logarítmica, ele é assim, tá? Ele é assim ou assim. A logarítmica. Então, esse... Aqui é 2. Esse exercício 2, que pergunta esse gráfico, qual função que é a função exponencial, que está escrito assim no formulário porque eu não consigo colocar o T em cima. Tá bom? Exercício 3. A massa M de uma substância radioativa... Deixa eu ver se alguém quer falar comigo. Gente, essa meia hora de aula passa tão rápido que eu nem consigo dar atenção direito para vocês. Vocês desculpem, viu? Oi, Joyce, boa tarde. Cadê meu formulário? Ah, tá aqui. 3. A massa M de uma substância radioativa diminui com o tempo, ou seja, uma função do tempo de decomposição. T, M igual a F de T. Para certa substância tem-se M igual a M0 vezes 10 elevado a menos T, onde M0, o exercício falou, M0, é igual a 4.000. Então, no exercício 3, M é igual a 4.000 vezes 10 elevado a menos T. Determine quantos gramas estarão presentes após 5 horas. Então, vou jogar aqui o 5. M de 5, no lugar de T, eu vou jogar o 5. Tá? Vai ficar 4.000 vezes... O que é 10 elevado a menos 5? É a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 5. Se eu quiser trabalhar o expoente negativo, é só inverter a base, inverte e muda de negativo para positivo. Daí, então, isso vai ficar o quê? Vai ficar 4.000 vezes 1/10 elevado a 5, vai ficar 1 por 100.000. 5 zeros, né? Como é elevado a 5, vai ficar 5 zeros. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar 3 zeros aqui. Com 3 zeros daqui, 4 vezes 1, 4 por 100. Agora vocês terminam sozinhos. Basta dividir 4 por 100 e vocês têm a resposta. Tá? Para o exercício 3. Ou então, dividir por 100 é voltar 2 casas, né? Tá fácil para terminar agora. Exercício 4. Observe o gráfico dessa função, 4.000 vezes 10 elevado a menos t. O QR Code é para que possam dar zoom na imagem e verificar se a curva está se aproximando do eixo X. Pode-se afirmar que essa função exponencial, a função exponencial ela é ou assim ou como esse gráfico.
A função exponencial pode ser assim também. O importante vocês saberem é que aqui, ó, ela vai chegando cada vez mais próximo do eixo x, mas ela não encosta no eixo x, tá? A ideia desse tipo de função exponencial é que ela se aproxima cada vez mais do eixo sem nunca tocá-lo. Não vai tocar o eixo x. Então, essa parte aqui vai se aproximando, aproximando, aproximando cada vez mais do eixo x. À medida que o valor de x aumenta, ela vai se aproximando mais ainda do eixo, o gráfico. Mas encostar, não encosta, tá? A curva se aproxima cada vez mais, mas sem tocar o eixo x, tá? Essa é a questão 4. Então, tocar o eixo x, não vai tocar o eixo x, tá ok? Questão 5. Tem um QR Code para quem quiser observar. Esse QR Code é para a pessoa observar que mesmo que vá ampliando, o gráfico continua ali sem tocar o eixo X. Nunca vai tocar o eixo X, tá? Ainda com base nessa função 4.000 vezes 10 a menos t, determine um instante em que a massa restante será igual a 40. Então agora, nesse daqui, no exercício 5, eu tenho m igual 4.000 vezes 10 a menos t. Lembrando que eu uso aquele acento porque eu não consigo no Google Forms colocar a letra aqui em cima do 10, tá? Então eu coloco o símbolo de elevado. Ele quer saber o tempo em que a massa vai ser 40. Então no lugar de m eu vou colocar o 40. 40 é 4.000 vezes 10 a menos t. Esse 4.000 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. 40 dividido por 4.000, eu posso cortar o zero, vai ficar 4 por 400, que se eu simplificar por 4, 4 e 400 dividindo por 4, vai ficar 1 e 100. 1 sobre 100 seria a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. Pensa comigo. 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Então, isso é a mesma coisa que isso. O que é 1/10 ao quadrado? Assim como eu posso inverter e mudar o expoente de negativo para positivo, eu também posso fazer o contrário. Eu posso inverter a base e mudar o expoente de positivo para negativo. Se eu inverter 1 por 10, vai ficar 10. Mas daí eu mudo o sinal do expoente de 2 para menos 2. Agora tá fácil, gente. Compara essas duas coisas. Se 10 elevado a menos 2 é igual a 10 elevado a menos t, quem que é o t? Só pode ser um determinado valor, né? Para igualdades se verificar, eu só posso ter t igual a um número, né? Que é o número que está ali. O sinal já está, ó, menos, menos. As bases já estão iguais, então t, né? Achou o valor de t já.
Esse é o exercício 5, exercício 6. No gráfico a seguir, está descrita a função periódica f de t igual 2 vezes cosseno de π sobre 2 vezes t, em que o valor de t refere-se ao tempo em segundos. O valor de f de 7 sobre 2 é igual aproximadamente. Então, aqui no exercício 6, eu tenho uma função f de t igual 2 vezes cosseno de π sobre 2 vezes t. O exercício pede o f de 7 sobre 2. Então, no lugar do t, eu vou colocar 7 sobre 2. 2 vezes cosseno, π sobre 2 vezes 7 sobre 2. Vai ficar 2 vezes cosseno, π vezes 7, 7π, 2 vezes 2, 4. E agora, quanto que é o cosseno de 7π sobre 4? Gente, o cosseno de 7π sobre 4 é o mesmo que o cosseno de π sobre 4, que é o mesmo que o cosseno de 3π sobre 4. Não. 3π sobre 4, π sobre 4, 3π sobre 4, não. 5π sobre 4... Não. 7π sobre 4 é 7 vezes o 45. Porque π sobre 4 é 45. 28 é 315. 315 está no quarto quadrante. Isso aqui é negativo. Então tem um erro da apostila. Só um instante, pessoal. Tem um erro da apostila. Mas agora já foi. Eu não percebi a tempo, porque o cosseno de 7π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, negativo. 315 está no quarto quadrante, a tangente é negativa. É isso mesmo, é erro da apostila. Então, cancelando esse 2 com esse 2, vai dar menos. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. O erro aqui está que a apostila não colocou um menos, tá? Mas agora não, agora já foi. Mas coloquem então o valor em módulo 1,4, que depois eu vou lá nos formulários e arrumo, tá? Eu mudo tudo para negativo. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Atividade 7. Atividade 7 é facinho. Pede para resolver as raízes da função polinomial f de x, x menos 3, x mais 4. Gente, para achar as raízes aqui, é só igualar cada um desses a zero. Então, eu vou fazer x igual a zero, já é uma raiz. X menos 3 igual a zero. Terminando isso aqui, como é que termina isso aqui? X mais 4 igual a zero. Termina isso aqui. Então, as minhas respostas aqui são 0. A resposta daqui, o que eu tenho que
fazer para terminar isso aqui? Só passar esse número que está negativo para o outro lado positivo. E aqui o contrário. Esse número que está positivo, passar para o outro lado negativo. Tá? Daí então, o zero. O resultado daqui e o resultado daqui são as raízes dessa função. Tá? Eu sempre posso representar uma função polinomial da seguinte maneira. X, o coeficiente do de maior grau, coeficiente A, vezes, vai abrindo parênteses, x menos uma raiz. X menos outra raiz. Vai abrindo parênteses e colocando x menos a raiz. Tá? Isso a gente já viu, inclusive. Né? Então, aqui facinho. Basta igualar a zero cada um desses que descobre a raiz, daí no exercício 8. A seguir, temos parte do gráfico que representa a função. Daí tem aí o gráfico. Que função que é essa? O que eu quero que vocês entendam aqui no exercício 8 é o seguinte. Dá para ver as raízes? Dá, pelo gráfico. É só ver onde que o gráfico está cortando o eixo X, tá? Nota que pelo gráfico do exercício 8, está cortando o eixo X no menos 2, no 0 e no 5. Então, no exercício 8, a função, a raiz é sempre onde corta o eixo X. Tá? Então, nota que está cortando o eixo X no 0, x menos 0. Está cortando o eixo X no 5, x menos 5. E está cortando o eixo X no menos 2, então x menos menos 2. Esse menos com menos vai ficar mais. É isso que vai acontecer. X menos 0 é x. É x mesmo. Então, vai ficar x, x menos 5, e aqui menos com menos vai ficar mais. Né? Então, vai ficar x mais 2. Pode ser que lá no formulário esteja a ordem diferente, mas a ordem tanto faz. Tá? Do parênteses, qual que apareça primeiro. Vou até dar uma olhada nisso. A ordem está diferente da ordem que está ali, mas está super fácil de identificar. Ok? Então eu tenho que arrumar a questão que é menos 1,4, não 1,4. Mas marquem o 1,4, tá? Foi um erro da apostila que eu não percebi a tempo, tá bom? Gente, por hoje é isso. Consegui fazer esse formulário. Muito obrigado para quem assistiu. Quem vai assistir ainda, muito bem, né? Pode assistir o vídeo depois. O importante é estar fazendo as atividades. E é isso. Boa tarde, pessoal.